Eu tô aqui lembrando de uma situação que aconteceu comigo quando eu ainda não tinha o terceiro filho. Se eu não me engano, na época a Andressa estava grávida e ela trabalhava à noite. Ela trabalhava tarde e noite, então ela chegava normalmente perto de meia-noite. E eu tô lá em casa com os outros dois, né? E o quadro é o seguinte: tempestade, perto de meia-noite e luz de velas. E caiu uma chuva naquela noite, como o pessoal de Brasília conhece bem aqui. Existem umas chuvas específicas em Brasília que quase fazem a cidade inteira parar. E nessa noite caiu uma tempestade dessas. Então a gente tava à luz de velas e os meninos começavam a ficar com medo ali, né? Por causa daqueles clarões do relâmpago, dos trovões, e principalmente porque os relâmpagos fazem surgir a imagem das árvores balançando muito forte por causa do vento. E isso, naquelas imaginaçõezinhas férteis, é um problema, né? Porque eles começam a ver naquelas imagens de árvores ali umas espécies de monstros. E tudo começa a ficar assustador. E aí vem aquele som do vento, assim, o assovio do vento que passa pelas frestas das portas, das janelas. E aí eu tô vendo eu colocando vela na cozinha, na sala, no quarto, e eu tô vendo os dois me seguindo ali, né? Com medo de ficarem sozinhos ali, um minuto que seja, e se deparar com aquele som e aquelas poucas imagens, né? Porque na falta de luz você se assusta com o pouco de luz que tem e com aquilo que você também não vê muito, né? E a verdade é que você se sente pequeno, né? Diante dessas situações, desses fenômenos da natureza. Mas se não fosse essa intuição protetiva, esse instinto, né, de proteção, eu provavelmente estaria demonstrando também todo o meu assombro diante de uma tempestade como aquela. E aí eu tô com o que resta de bateria do celular, eu tô com a lanterna ligada e tô iluminando o caminho pro meu filho ir pro quarto, pra ele calçar a meia pra ir pra nossa cama, né? Aliás, pra ir pra minha cama. A irmã dele já estava na cama, já estava debaixo do edredom, quentinha, esperando a gente pra gente fazer uma oração. Porque a oração ganha um novo sentido, né, nesses momentos. E a oração, nesse ponto, é justamente a ideia de que existe algo mais forte do que o que está acontecendo lá fora. Existe um poder mais forte, capaz de proteger, capaz de impedir que aquilo que está acontecendo lá fora possa prejudicar o que está acontecendo lá dentro. E aí eu me deito no meio deles, eu sirvo de ponte, abraço os dois, a gente fica aconchegados ali, esfregando os pés, conversando. Depois a gente faz uma oração e eu começo a explicar para ele como funcionam os fenômenos da natureza. Que, muito embora sejam essas potências assustadoras, são coisas naturais ao mundo. E aí, o clarão que surge pela janela continua produzindo essa penumbra que é alimentada pela imaginação. Só que agora eles não têm mais medo daquelas formas, eles brincam com elas. Eles já conseguem sorrir e olhar para aquelas imagens formadas ali quando um pouco de luz surge por causa do relâmpago com bons olhos. E aí, se você me perguntar o que fez isso mudar, a única explicação que eu tenho é o abraço. Porque ali no papel de ponte, no papel de porto seguro para eles, eu sou aquele que abraça e que diz que já já as coisas vão melhorar. Já já tudo isso vai passar. E eu não deixo de imaginar como Deus faz isso com a gente constantemente. O clarão que surge pela janela continua produzindo essas penumbras alimentadas pela imaginação. Mas agora eles brincam com as formas. Eles se sentem seguros no abraço, na presença de alguém que diz que tudo isso já já vai passar. E aí, não ligam mais para quanto tempo vai durar o temporal. Porque o abraço é bom. Porque ouvir a voz do outro é bom. Ali, juntos, nós encontramos o nosso Éden familiar. E o que acontece lá fora, bom, o que acontece lá fora não é mais forte do que aquilo que acontece aqui dentro.